Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, Jéssica Balbino. Hoje a gente tá aqui com o Daniel Luz. Oi. A gente está acompanhado hoje no nosso podcast. Hoje não é por telefone. Hoje é presencial. Eu adoro quando é presencial. Tem clima hoje de novo, tá uma meia luz de novo aqui. Tem todo um... Daniel está tomando uma cerveja sem álcool. Sem álcool que eu tô dirigindo. Por quê? Como assim? Dirigindo. Ai, que responsável. Mas eu quase nunca bebo mesmo. Achei responsável. Eu tomei domingo, que eu tava em São Paulo, não tava dirigindo. Mas é muito raro beber. Achei bom exemplo. Não beber cerveja com álcool. Jéssica, hoje a gente vai falar de um tema que a gente não é muito entendedor. De quem que foi a ideia? Mas o Daniel é. Ah, então pronto. Então tá explicado. A gente vai falar de HQ. É um tema que o pessoal pede bastante. História em quadrinhos, o pessoal da leitura aí, principalmente o pessoal mais novo. Teve o Comic Con também agora, recentemente, em São Paulo. E o Daniel conhece bastante esse universo, sabe um pouco a história. E a gente queria falar um pouco disso, Daniel. É um tema muito legal, assim. Sempre que eu vejo, até os mais tradicionais, agora com a morte de Stan Lee, eu vi bastante desenhos, o pessoal criando histórias. Tem os clássicos. Eu compro muito HQ de livros, né? Sempre que tem feiras, assim, promoções na internet. Você tem dos Sertões? Tem dos Sertões, tem o do Dom Casmurro, tem duas obras de contos que um amigo meu fez, do Caio Fernando de Abreu, desenhou os contos. Eu acho muito legal isso, eu curto pra caramba a estrutura de quadrinhos. Eu não tenho muito hábito de ler quadrinhos. E eles falam que quando você começa a ler quadrinhos, você vicia e tudo mais. Eu não sei se eu perdi o time, entendeu? Talvez se eu fosse, quando eu era mais novo, se eu fosse ler quadrinhos, eu não sei como que é. Como que é a sua relação, Daniel? Então, é fundamental pra mim, mas talvez eu tenha perdido o timing agora, já mais velho. Você estava falando da questão do Comic Con, por exemplo. Eu talvez tenha... Não digo que é uma fase, né? Talvez algum dia eu volte a me interessar. Mas o lance do nerdismo nos quadrinhos e tal, que é o forte da Comic Con, é uma coisa que não me interessa tanto, assim. Eu cresci lendo quadrinhos mais alternativos, né? Nos anos 90, eu fui fanzineiro. Eu cheguei a publicar um roteiro... Eu fiz 2 roteiros de histórias em quadrinhos, só que só um foi publicado num fanzine chamado Carniça, dos anos 90, lá em Bauru. Carniça? Carniça. Você desenhava? Não, eu fazia só os roteiros, o Ricardo Bota, que era o editor, que desenhava. Ele desenhava muito bem, saiu muito legal a história. Legal. Mas eu sou desse meio, né, fanzineiro, sempre gostei mais de quadrinhos alternativos e tal. Eu lia HQ quando eu era criança, né, a Turma da Mônica, até falei nisso recentemente numa crônica minha. É considerado um HQ? Turma da Mônica, sim, com certeza. Todos os quadrinhos infantis porque parece que é menosprezado, né? Os quadrinhos infantis diante desse universo, pelo menos a sensação que eu tenho. Posso estar falando besteira, mas eu amo Turma da Mônica. Eu acho que não. Hoje em dia não. Desculpa interromper. O Maurício de Souza Produções tem lançado bastante graphic novels, novos artistas fazendo releituras. Eu lembro que uma vez estavam contratando pessoas para trabalhar lá. Você mandou sim. Você desenhou uma historinha da Turma da Mônica que não foi aceito, né? O cara falou que fugia um pouco da Daniel editorial. Tava sendo subversivo com a historinha da Turma da Mônica. Era o negócio do Crepúsculo, né? Não era? Eu fiz uma paródia do Crepúsculo. Eu submeti alguns roteiros. Era uma seleção de roteiristas. Isso foi por volta de 2012, 2013. 2013. Antes ainda foi em 2011. Acho que foi antes. Foi em 2011. E aí a Renata, que é amiga minha que veio aqui, tá esperando ali fora, inclusive me emprestou um manual de como desenhar. As figurinhas básicas lá, dos bonequinhos e tal, que eu sempre vi aquilo, eu não entendi. Eu li, entendi e consegui fazer. Por incrível que pareça, com muita dificuldade, eu consegui fazer as histórias, desenhar. Ficou legal, eu lembro que você me mandou na época. Meu forte não é desenhar, mas eu consegui, seguindo aquele esquema, é incrível, funciona. É um esquema dos personagens da Warner, de Pernalonga, daqueles bonequinhos, você faz as cabeças, dá tudo certinho, sai a anatomia certinha. Consegui fazer, mandei, mas o meu forte é ter mais um levou muito tempo para desenhar. Isso, porque o Daniel é jornalista literário. Ele é meu revisor, inclusive. Ele reviu todos os meus livros. Inclusive, que vai ser lançado ano que vem. Que vai ser lançado ano que vem, agora de poesia. O do circo também, que até a Sheila viu, o Daniel vai ver também. Que eu confio bastante no trabalho dele, é um trabalho bem legal. E antes da gente continuar, até quero saber um pouco mais da sua relação com os quadrinhos. A gente tem um quadro aqui que fala o que a gente está lendo, né? O que está na sua estante. Eu quero saber o que você está lendo neste momento. Eu acabei de ler o Mania, que é um livro da Mariana Félix. Eu terminei de ler ele ontem.
Eu tô lendo atualmente... eu tô lendo muito livro ao mesmo tempo. É uma coisa que eu jurei pra mim que não ia fazer mais e tô fazendo. Por que você fez isso? Por que você jurou que não ia ler mais? Porque eu começo a me perder. Inclusive, não muito livro ao mesmo tempo. Eu começo a me perder. Que, inclusive, alguns eu vou ter que retomar do começo. Mas eu tô lendo, assim, firmemente, o Diário de Anne Frank, que é um clássico. Nossa, eu gosto demais desse livro. Gosto muito mesmo. Minha namorada me deu de presente e eu comecei a ler ele recentemente. Eu comecei a ler da Jaridia Reis, Um Buraco com Meu Nome. Comecei a ler. É maravilhoso esse Agora. Eu tô na primeira poesia. Eu faço o livro parte que eu tô lendo agora. Conselho editorial do selo que lançou o livro. Ferina, né? Que é o selo Ferina. Ela me chamou pra fazer parte e é muito bonito o trabalho que elas fazem. Saiu esse ano. Saiu esse ano. Novo, foi o primeiro selo, do selo, que é o da Jarid. Eu adoro o trabalho da Jarid. Queria pontuar aqui. Inclusive, eu já convidei pra estar no podcast e a gente vai marcar legal. com ela. E o livro, ele falou da Mariana Félix também, é uma pessoa bacana. Eu gosto bastante das coisas que ela na verdade, eu tenho problemas pessoais com a Mariana Félix e vou me abster de comentar qualquer coisa sobre a literatura. Independente disso ou não, assim, é bacana você ver que o Daniel falando desse universo. Que o Daniel é uma pessoa que sabe muito também de literatura. A gente sempre tem conversas longas. Esses dias, inclusive, eu tô lendo atualmente o livro de contos do Alexandre Dantas. Eu não comecei ainda. O Vão e Desgraçado. E outros contos tão desimportantes quanto. Que ele escreve os contos com a ilustração do Elton Souto. É um livro que tá me surpreendendo, assim. É um estilo um pouco diferente do que eu costumo ler. Eu com a Jéssica, a gente sempre comenta que o mundo tá meio carente, né? De prosista, de cronista, assim. Mas tem uma turminha voltando a escrever aí. O Alexandre Dantas, quem quiser conhecer, vale muito a pena. Ele é um sociólogo, né? Ele é professor da PUC. E ele tem uma sensibilidade, um viés bacana de colocar no livro. Então fica muito a dica aí. Eu acho que vale a pena. E vocês estavam perguntando que livros na verdade, eu não falei... não, você tá falando que você tá lendo, né? 18 livros. Eu tô lendo... O Dossiê dos Mortos Desaparecidos durante a ditadura, que foi lançado nos anos 90, eu tô lendo pro meu pai. Você tá lendo pra ele? Tô lendo pra ele. Meu pai teve um AVC e não enxerga mais, então eu tô lendo pra ele também. Faz meses já que eu tô lendo. E como que é o processo? Como que você faz isso? Eu vou lendo devagar, aos poucos. Assim? No fim da tarde, eu vou lendo um perfil de cada vez. Gente, se algum dia eu não puder mais ler, por favor, leiam pra mim, porque pra eu sobreviver, tá? Quero deixar esse pedido aqui no podcast. Ele não tá enxergando mais? Não, ele teve um AVC e não enxerga mais direito. Ele enxerga, mas não enxerga bem. Não dá pra ele. Isso, bacana isso. Legal da sua parte. Nossa, e a gente falou muito sobre ditadura, né, no programa passado com o Matheus Leitão, e é um tema que tem sido muito recorrente, né, agora a gente tem tratado muito disso, com dicas de leitura e surgido livros que as pessoas têm lido também sobre o tema, né, listas de livros sobre isso. Tem mais alguma coisa que você tá lendo, Daniel? Não. Desses 18 que o Tadeu falou? Não, eu tenho 2 livros, por exemplo, que eu comecei a ler. Eu tava falando disso, que é um do Lon L. Fuller, que é o caso dos exploradores de caverna, que é um livro famoso no meio do direito, né? Sim. E um do Sherlock Holmes, o primeiro, Estudo em Vermelho. Estudo Vermelho. O problema é que são livros pequenos, mas que demandam muita concentração. Eu já me perdi neles. Principalmente o Sherlock, né? Eu gosto desse livro, é um dos favoritos do Sherlock. Do caso dos exploradores das cavernas, o meu ex-cunhado deu de presente pro meu pai. Acho que ele queria muito sair com a minha irmã, assim, e aí ele falou, vou impressionar meu sogro, e deu esse livro de presente pro meu pai. Agora eu entendi porque o Daniel prometeu não ler muitos livros de uma vez, porque ele lê muitos livros de uma vez mesmo. É real. E eu gostei bastante desse livro, assim. Achei uma baita história, apesar dele ser bem técnico, né? Primeiro e segundo período de direito, se não me engano, foi leitura obrigatória. Sobre o valor da vida. É muito legal. Mas enfim, eu vou retomar ambos do começo porque eu me perdi. O Estudo Vermelho, na minha opinião, é um dos melhores. Eu sou apaixonado por Sherlock Holmes. Eu comprei, até falei pra vocês. É o primeiro? A coleção completa. É o primeiro. Eu não sei se foi a Companhia das Letras, lançou uma coleção com todos os livros e eu comprei. E eu sou muito fã mesmo. Eu fico, vira e mexe, eu tô lendo, eu gosto demais mesmo. E até eu lembro que meus sobrinhos meu sobrinho, principalmente o Matheus, que ia passar as férias lá em casa e ele queria ler. Só que eu não conseguiria ler. Então o que eu fazia? Eu pegava o livro, eu ia lendo em tempo real, mas eu ia adaptando em tempo real para ele entender. Eu trocava o nome dos personagens por nomes brasileiros. Às vezes eu até me confundia. E ele lembra, hoje quando eu falo com ele até fala, e aquele dia, aquela história do cavalo lá, tipo, ele lembra que tem um conto, uma história do Sherlock que se passa com a posse de cavalo, ele lembra de detalhes. E criança guarda muito essa coisa dos detalhes, né? Fica só, tipo, muitas vezes um detalhe de toda a história
Então, falando nisso e voltando ao tema de quadrinhos, desculpa interromper, mas puxando o gancho... Sim, vamos lá. Quadrinhos foi algo muito importante pra mim, porque eu aprendi a ler por causa de quadrinhos. Meu pai lia pra nós, pra mim e pro meu irmão ainda não havia nascido. Quadrinhos da Turma da Mônica, do Brasinha, do Gasparzinho, principalmente do Recruta Zero, que eu lembro mais. Também do Chico Bento, ele tava relembrando pra mim. O Gato Félix também. Não, mas esse não que era mais não antigo, né? O Gato Félix. Eu, pelo menos, não era editado na época quando o Gato era Maluco, criancinha. Crazy Cat também. Tá, isso é mais antigo, isso é bem mais antigo. Né? E aí, ele lia, mas ele lia uma história por vez. Eu queria aprender a ler logo pra ler o gibi inteiro de uma vez. E foi o que aconteceu. Eu aprendi a ler muito rápido. Meu irmão também não via a hora de estudar. A gente aprendeu a ler muito rápido porque a gente queria ler os gibis. A criança legal. Tem essa ansiedade, né? Você não falou do livro que você tá lendo, falou? Não falei do livro que eu tô lendo. Então fale. Antes da gente voltar pros quadrinhos. Vou falar. Eu tô lendo, chama A Poeta X. É um livro de uma slammer. Ela é da República Dominicana, mas mora nos Estados Unidos. Ela chama Elizabeth Acevedo. E é um livro muito legal porque ele é todo poético, mas a poesia ela é intercalada e ela conta uma história. É meio teen, assim, a história e o livro, mas eu acho que é um baita de um livro e que é pouco conhecido no Brasil, então eu quero falar dele porque foi só com uma conversa que eu tive com a Cat Valêncio, a Poeta X ou a Poeta X, porque... o nome tem a ver com o nome da personagem. Foi a Cat Valêncio, da Livraria Africanidades, que me sugeriu esse livro, porque eu tava numa pira de pesquisar autoras negras que vivem na América, e aí ela me sugeriu, e aí eu tô gostando bastante, assim, fica essa dica, acho que pra molecada que tá muito interessada no Islã e tudo mais, e gosta muito disso, acho que é uma baita referência para além do que a gente vê muito no Brasil, sai um pouco fora daqui, e ensina muito, e trata dos mesmos temas que são tratados no Islã aqui, que é racismo, que é classe social e tudo mais. É um puta livro, fica muito essa dica. Depois eu te empresto, claro. Tem muitos livros pra me emprestar, né? Tem muitos, você também. A gente precisa fazer uma super troca. A gente tem que pegar depois os episódios passados e ouvir, né? Fazer uma lista, alugar um reboque de carro, encher e deixar na porta da casa. De unir as bibliotecas. Eu acho que a gente vai alugar um cômodo e fazer uma biblioteca. Porque... Pode chamar Gedeu. Entendeu, Jéssica? Ai, mentira, Tadeu. Não, Tadeu, não. Gente, desculpa. O Tadeu, ele tem essa carinha bonita, mas chega um determinado momento da trajetória, não sei, dá uma hora e meia que a gente tá perto, ele solta esse tipo de piada. Gente, desculpa. Eu pensei no nome, não foi sem querer, não. Nome bonito. Não foi sem querer, vai se chamar qualquer outra coisa, biblioteca, menos isso, tá? Menos gente, desculpa. Então. Daniel, vamos voltar pro tema. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos voltar pro HQ. Além da... Na verdade, eu quero contar uma história, mas depois eu conto. Eu quero te fazer uma pergunta. Além das histórias em quadrinhos, você... Acho que saiu com gás. Ela com gás saiu até o barulho. Horrível, deve estar sem saiu gelo, até o barulho no microfone. O Tadeu tava bebendo um gole de água com gás que fazia tipo dias, tava na minha bolsa. Mas você tem familiaridade com o jornalismo em quadrinhos? Porque é uma coisa que eu gosto muito e eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso também, que eu acho que é uma modalidade e eu gosto muito. Ótimo você perguntar. Isso aí ia chegar mais pra frente, né? Que você estava falando antes da questão dos... A gente tá se atropelando dos aqui quadrinhos, né? Quando era criança, mas tem até a ver. Porque também, além dos gibis que meu pai lia, tinha o Pasquim. Ele é parte fundamental da minha infância, assim, porque meu pai lia pra nós, eu sabia desde criancinha, nos 79, 80, que a gente tava numa ditadura. E tinha o Zig, que era um personagem muito bacana do Jaguar, que era o Ratinho. O Pasquim não tinha jornalismo em quadrinhos, que eu me recorde. Mas, enfim, era um veículo jornalístico que tinha, né? Sim, e isso era muito explorado, né? Assim, dentro do Pasquim. Sim. E aí, tinha umas fotonovelas toscas, umas coisas assim, eu lembro. E jornalismo em quadrinhos, 2 dos meus livros favoritos de todos os tempos são de jornalismo em quadrinhos. Tá ali talvez no meu top 10 é o Área de Segurança Gorage, que é do Joe Sacco, que é um jornalista que faz jornalismo em quadrinhos. E ele também, eu gosto muito de outro livro dele, que é o Palestina. Ambos falam de áreas conflitadas, né? Falam de guerra. Até o subtítulo do Área de Segurança Gorage é o Conflito na Bósnia Oriental, 1992-1995. Salvo engano, é isso.
assim, arrebatador. Eu amo. O Palestina é muito famoso, né? É um livro muito famoso, é um livro muito conhecido, até para quem não é dos quadrinhos. Eu acho que chega mais fácil para quem não é desse universo quando é livro-reportagem ou quando é clássico, como esse que eu citei que o Tadeu tem, que é acho que o Sertões, ou o Grande Sertão, alguma coisa assim, eu não me recordo qual, mas que em quadrinhos, né? Mas eu gosto muito do jornalismo em quadrinhos e no Brasil a gente não tem muito esse costume, né? Mas tem uma reportagem que eu acho fantástica do Alexandre de Maio e da Angela Dipp sobre as meninas que são escravas sexuais no Nordeste e como isso se intensificou com a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. E eles foram para lá, fizeram toda uma pesquisa, foi uma reportagem que ganhou prêmio, ela foi amplamente premiada, mas não existe em livro, dá para ler online, dá para baixar e ler, mas é bem legal. E eu sei que tem um financiamento coletivo de uma HQ também, né, de uma reportagem em quadrinhos sobre as meninas que jogam futebol de várzea. E aí uma jornalista, que é a Carol Ito, ela trabalha na Trip, se eu não me engano, na TPM, alguma coisa assim, e ela tá desenhando, tá fazendo isso, tá num financiamento, está aberto ainda, então também fica essa dica. Do que eu conheço nacional são as reportagens de quadrinhos que saíram na Super Interessante. Eu não sei, eu não tenho lido a revista agora esses últimos meses, eu não sei se eles permaneceram com Tem isso. um livro sobre a Carolina Maria de Jesus que também saiu ilustrado, né? Saiu em História em Quadrinhos. Qual que é o livro? Eu não lembro, acho que chama Carolina, e é um rapaz e uma moça que fizeram. Eu não vou lembrar agora aqui falando, eu até tenho o livro, eu vou até chegar em casa e tentar lembrar o nome certinho, mas é um livro bem bacana. E, curiosamente, tem outros livros que eu li, mas que não são brasileiros, que são de história em quadrinhos, que são contando a história do hip hop. Então, tem um do Bronx, ele chama Bronx, e aí ele conta a história das gangues no Bronx, e esse surgimento da cultura a partir das gangues. E tem um que conta mesmo a história do hip hop, tem o DJ, o Grande Master Flash na capa, e aí conta a partir dele, tipo, como começou com ele, como se deu esse desenvolvimento. Também é uma história em quadrinhos e é bem legal, ambos são edições brasileiras lançadas aqui. Acho que é o meu contato todo com a literatura. É um universo bem inesgotável. E assim, o Persepolis também, que é famosão. E eu acho legal, porque igual eu tava vendo agora umas matérias da Comic Con, eu acho super interessante até esse tipo de evento, eu acho legal mesmo, eu acho que é bem lúdico, as pessoas incorporam, você consegue tocar coisas que não estavam sendo tocáveis, né? Eu até tenho vontade de ir mesmo no Comic Con, porque é muita coisa de infância que remete. E eu sempre vejo os fãs, né, desse tipo de movimento, da cultura pop, cada vez mais surgem, né, pessoas dispostas a desenhar, ilustradores, e era uma coisa que, a princípio, quando fala da ascensão dos computadores, da tecnologia, que poderia diminuir ou não, mas você usa até os computadores hoje, as pessoas que desenham com programas e tal, com aplicativos, conseguem desenvolver histórias muito bacanas e complexas e, ao mesmo tempo, com qualidade de ilustração mesmo. Então eu acho que é um mercado muito aquecido, né, ainda, né? E, por exemplo, agora teve a morte de Stan Lee. Nunca se produziu tanto, nunca se falou tanto dele agora após a morte. Então, você vê que o mundo ele é lúdico por si só, ele gosta de contar história, ele gosta de ouvir história. Eu acho que o Comic Con reflete isso, principalmente na questão da convergência de mídias, né? Porque eu acho que o Stan Lee se tornou muito famoso ultimamente, e não só entre fãs de quadrinhos, mas principalmente por causa do cinema. Do cinema, eu acho que foi até mais forte, falando nisso, até quero fazer de novo uma referência ao Alexandre de Maio, porque eu acho que é tipo um puta cara dos quadrinhos. O Alexandre de Maio, pra quem não sabe, ele é jornalista, ele é um jornalista que vem de periferia, que vem de quebrada, ele é um dos sócios do Catraca Livre, então ele participou da gênese do projeto do site do Catraca Livre, e desse mapeamento de eventos, dessa divulgação. Ele teve por muitos anos a revista que era a Rap Brasil. Ele editou essa revista sobre rap durante muito tempo, né, até se tornar insustentável. Ele já fez parte da revista Raça, já foi repórter, editor e tudo mais. E neste meio tempo ele sempre desenhou muito, sempre fez
desenhos do pessoal do hip hop, muita coisa, e ele fez um clipe do MV Bill que ele é todo desenhado como história em quadrinhos, é como se fosse uma história em quadrinhos, mas é um videoclipe. Então, falando dessa convergência de mídias, eu achei fantástico. Isso já há muito tempo, assim, já deve ter, sei lá, tipo, uns 8 anos esse videoclipe, e na época foi um boom, assim, foi um sucesso, e eu acho incrível, tipo, clipe em animação. Até eu vi também do Van Gogh, eu acho, também. O filme, né? A história toda pintada, assim, claro que não tem muita referência, mas eu falo de trazer para as mídias atuais, assim, né? Falar de convergência, assim, tem tudo a ver. Mas eu acho, assim, que é um puta cara, né? Acho que às vezes a gente também fica, tipo, muito preso em referências. Eu tô tentando trazer para nacional, né? Verdade, o tempo todo, mas em referências estrangeiras. Sempre tem gente criando aqui, né? Coisas muito legais sendo feitas, né? Falando em Van Gogh, até tem um HQ do Van Gogh, agora que eu lembrei. Muito bem, também ganhei de um amigão meu lá de Natal, Gustavo Nogueira. Que se estiver ouvindo também, um beijão pra ele. Gustavo, gente fina pra caramba, conheci. É jornalista também. Ele me deu de presente um dia, me mandou lá um HQ muito bem feito de história do Van Gogh. Ô Daniel, e como é que você falou aí desse lance da sua infância, com os HQs e tal? No começo, assim, do seu mundo literário, você lia mais HQ do que livro? Muito mais. Eu passei os anos 90 lendo história em quadrinhos. Eu lia pouquíssima literatura. Você tem uma preferida? A minha história em quadrinhos preferida é a mesma desde o começo dos anos 90, ela chama Rancherox. São de 2 italianos, é do Stefano Tamburini e do Tanino Liberatore. Na verdade, no começo era só o Stefano Tamburini que fazia. Ela saía no Animal. Eu estava falando, né, que eu gosto mais de quadrinhos alternativos. No fim dos anos 80, teve um boom de graphic novels no Brasil e tinha essa revista que eu acho assim, algo assim, totalmente um ponto fora da curva, que é Animal. Que era literalmente Animal, e ela editava principalmente histórias em quadrinhos europeias, independentes. E o Rancherox era um personagem italiano, né, que refletia... Era um personagem, uma história de ficção científica, mas que na verdade refletia a política da Itália nos anos 80, a sociedade italiana completamente decadente. E era muito violento, né? Algumas pessoas, inclusive, só se lembram disso, né? Que a história era muito violenta, mas não se atentam aos aspectos que estão implícitos ali. Eu acho absolutamente genial, é a minha HQ favorita até hoje, e eu comprei, saiu com certo atraso, demorou para achar, achei numa Bienal do Livro. A história em quadrinhos completa, né, com todas as histórias, saiu num álbum pela Conrad, acho que em 2009, 2008, por aí, eu li no começo dessa década. E é legal esse ser denso da história quadrinha. Eu acho que o Watchmen é da história quadrinha também. O Watchmen é uma história quadrinha. Era uma história em quadrinha? Sim. O Watchmen eu acho um puta livro, assim, também. Um puta filme que eu assisti, eu não li os quadrinhos. E tem esse lance, essa crítica também por trás, que com muita carga, apesar de a minha infância, quando falo em HQ, é Turma da Mônica, que meus pais assinavam Turma da Mônica, tinha um almanacão. Meu sonho é assinar hoje, porque quando eu era criança eu não podia ter a Turma da Mônica assinada. Eu era alucinada, porque eu aprendi a ler, eu lia todas, assim, aí terminava e eu não tinha o que ler, né? E é rápido, né? Porque chegavam 4 revistinhas por mês. Eu descobri um vizinho que ele colecionava, então ele me emprestava, e aí, assim, eu fiquei, tipo, muito tempo lendo, assim, devorando aquelas histórias em quadrinhos, até que eu decorei as dele também, mas eu tinha passado eu guardava tempo. Comecei a ler livro depois caixas disso. de papelão, assim, ficava embaixo da cama. E isso me marca muito. Era essa história que eu queria contar, porque eu ficava alucinada nas HQ do vizinho, assim. Meu pai, ele não morava aqui, aí ele deixava a chave pro meu pai abrir a casa, pegar a correspondência. Aí você pegava. Então eu ia lá e eu ficava alucinada, mas eu não pegava porque eu não tinha pedido pra ele. Meu pai não deixava eu pegar. Então só depois que eu pedi pra ele se eu podia ler as HQ emprestadas da Turma da Mônica, que daí ele deixava. Aí, assim, foi um período muito feliz. Eu podia ficar lendo, assim, muito tempo. Foi uma época que eu operei o pé, então eu não podia andar, eu não podia sair, não podia brincar. Então, tipo, eu não tinha muito o que fazer. E aí eu peguei, aí eu lia muito essas HQs. Aí depois disso eu comecei a ler livros. Cresceu, né? A Turma da Mônica cresceu. Eles escreveram tipo mangá, né? Odeio, não gosto. Eu não gostei no começo, depois eu comecei a acompanhar. Me senti traída. O Cascão tomou banho, Não, assim, eu não gostei porque o Cascão tomou banho, a Mônica fica magra. Eu achei que
descaracterizou os personagens. Não quero, não gostei. Eu achei que você descaracterizou, mas atualizou no sentido interessante. Inclusive o Chico Bento tem um mangá dele também, e ele vai ele indo pra universidade, enfrentando a vida na escola. Isso é legal, mas eu não gosto, por exemplo, da Mônica ter ficado magra, porque eu acho que, sei lá, eu sou uma pessoa gorda, eu acho que ela tinha que ter continuado gorda. Parece que a pessoa só tem um sucesso ou só cresce, tipo, quando ela fica magra. Como se ela tivesse melhorado. Como se o upgrade dela fosse ficar magra. Então, nesse ponto, eu não gostei. A Magali também não come mais tanto. Achei que, sei lá, perdeu meio que aquele tônus da história em quadrinhos. Você lê mangá também? Você lê mangá? Eu lia, não leio. Eu já não tenho lido mais tanta história em quadrinhos ultimamente, né? Eu tô mais na pilha de reler as histórias que eu adorei, do Alan Moore, etc e tal. Até tem alguns álbuns lá em casa que eu comprei recentemente, eu quero reler. E mangá, eu gostava muito do Akira, do Katsuhiro Otomo, se eu não me engano, que até foi feito o anime dele e tal. E eu achava, assim, um bagulho muito foda. E conforme eu fui lendo o mangá, pegando emprestado com amigos, eu vi que as HQs, de forma geral, japonesas são muito formulaicas. Todas seguem os mesmos estereótipos, a maioria, então eu me desinteressei muito. Tem uns pouquíssimos que eu gosto. Um dos que eu realmente gostei, saiu aqui no Brasil pela LPM, é o Solanin, que é um mangá que sai totalmente fora dos estereótipos do gênero. Conta a história de um jovem casal tentando se estabelecer na vida, o cara tendo uma banda e tentando conciliar a banda com o trabalho. É genial. Mas de forma geral eu não gosto muito de mangá, não. Ele é muito... E assim, ele é dividido em vários gêneros também. E todos seguindo muito fórmulas. Eu nunca consegui entender o mangá, então eu queria deixar claro que é minha ignorância de uma pessoa que não conseguiu entender o mangá. O fã do mangá, ele é muito fã, né? Não só do mangá, eu acho que a pessoa que lê... Eu falei de perder o time, né? Porque eu acho que talvez o quadrinho seja mais quando você tá na juventude, ele é mais novo e tal, você começa a ler. Porque o fã do HQ, em geral, do mangá, eles são muito fanáticos, né? Sim. Assim, é uma coisa... Eu tinha amigos que eles desenhavam mangá na escola, eles chegaram a fazer tipo um zine de mangá, e era uma obsessão, assim, tudo eles falavam na linguagem dos personagens e tudo mais, e eu, tipo, nunca entendi, desde então me esforcei, até queria entrar no universo, não consegui, fiquei com essa limitação. E eu acho, assim, alguns que eu peguei, nossa, a gente tá falando mal de mangá daqui a pouco. Eu não tô falando mal, mas eu alguns entendo, que eu peguei, não é mas eu achava meio... Não, eu não tô falando, mas tudo bem você falar também. Eu acho que assim, a gente paga com nosso dinheiro esse podcast e a gente pode falar o que a gente quiser aqui. Alguns que eu peguei são meio poluídos. Eu só tenho restrições. Eu não entendo mesmo, não é nem que eu não consigo nem saber se eu gosto ou não, porque eu não entendi. Eu acho meio poluído, eu não sei. Eu fico meio perdido assim com algumas histórias. Eu acho muita informação ao mesmo tempo e eu não consigo focar. Diferente pra mim quando eu leio um livro. Ou Turma da Mônica, né? Uma HQ mais limpa, talvez. Você falou da questão do fanatismo. Tem que quando eu era garoto, assim, eu não li. Eu comecei a ler depois dos meus amigos. Comecei lá, já tinha uns 15 anos, eles já estavam lendo desde criança. Não, o Marvel e DC. Eu ia falar isso, que superaqueceu de novo esse mercado, sim, por causa dos filmes e dos seriados, né? Tanto da Marvel quanto da DC. E eu, de forma geral, detesto, viu? Porque fica muito descaracterizado. Eu não quis assistir, algumas pessoas falaram bem, mas que falaram bem não liam a história em quadrinhos. E o Esquadrão Suicida, por exemplo, eu gostava assisti demais o Esquadrão da Suicida. HQ. Eu assisti, mas assim, eu tenho, a meu favor, eu tenho que dizer que foi uma escolha das minhas sobrinhas, elas queriam ir no cinema, e eu fui com elas. Eu gostei do filme, assim, achei interessante, porque eu achei que eu não ia gostar de nada. Eu gostei muito dos personagens, eu fiquei curiosa pra conhecer mais, assim, que eu gostei bastante. É da Marvel. Não, é da DC. É da DC? É da Marvel, então eu assisti só Jessica Jones, eu gostei bastante também, mas porque tem toda uma questão feminista, porque é uma personagem feminina, então rolou essa identificação. Os outros eu até comecei a assistir. Teve o Pantera Negra, que falaram também muito da causa racial também. Pantera Negra, um HQ? Era uma HQ. O de Wakanda lá, da história? A HQ era muito bacana. Eu não sabia. Era uma HQ. Essa informação vocês estão me dando agora. Quando eu era pivete, eu já comprava... Primeiro eu comprava Mad, né? Eu gostava... Depois eu comecei a comprar... Na verdade, o que eu sempre gostei foi o quadrinho de humor brasileiro. Então, eu tenho todos, até hoje. Tudo lá, tudo guardado. Chiclete com banana. Lembra do Zero? Não, eu tinha, mas
Recruta Zero. Recruta Zero, né? Não é... Eu gosto da Rebordose, problemático falar isso aqui. É uma tirinha, né? Mas é da Chiclete com Banana. Eu colecionava Chiclete com Banana do Angeli, o Pedaço de ET do Laerte, na época, né? Agora é da Laerte, na época era do Laerte. O Geraldão, eu gostava dessas HQs e depois comecei a comprar essas HQs alternativas europeias, né? Que saiu no Animal, nessas revistas. E as histórias em quadrinhos de super-heróis eu pegava emprestado com meus amigos. Eu tenho pouquíssimos. Eu tenho só uns clássicos, a Queda de Murdoch, por exemplo. E aí o que meus amigos não liam, por exemplo, que era a Liga da Justiça, eu comprava o formatinho e nela vinha as histórias da Liga da Justiça, que eram muito engraçadas, que era uma época que eles faziam uma paródia dos super-heróis. Eram dois caras geniais, J.M. Matthews e Keith Giffen. Eu adoro, tem tudo até hoje. E saiu o Esquadrão Suicida como um lado B da revista ali, só que era completo oposto. As histórias do Esquadrão Suicida eram extremamente violentas. E você tem preferência, assim, quando... É horrível falar isso, né? Você gostou mais do livro ou mais do filme? Mas quando você assiste o filme, quando você lê as histórias... Não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente essa. Porque tem gente que prefere... Eu acho que é super válido, porque varia muito de pessoa pra pessoa. Acho que é um estereótipo. Eu quando assisto um filme que vem de um livro, eu mudo uma chavinha na minha cabeça e foco num outro formato mesmo. Eu consigo diferenciar, eu tenho essa facilidade. Não é igual eu com a Turma da Mônica, assim, né? Que fico apegada. Eu não fico assim, isso não tem no livro, isso não tem no filme. Eu consigo muito mesmo. Muito tranquilamente eu consigo assistir. A gente falou até do Quarto, né? O livro O Quarto, que virou o filme O Quarto de Jack. Eu não fico muito, eu consigo desvincular. Que inclusive eu não sabia que tinha sido um livro, porque eu sou dessas, né? Eu vou lá, assisto e nem tô sabendo. Ou o contrário, né? Porque a Giovana comentou num dos episódios, a Giovana Madaloso, que teve com a gente aqui, que ela tava lendo um livro Nossas Noites, e eu falei, eu já vi o filme. E então você vê muita diferença, principalmente na parte... Porque, é claro, quando vai pra telona, você tem que ter algum apelo visual, você tem que ter um apelo de aventura, o apelo mercadológico, né? Sim. Não adianta ser só denso. Apesar que o Watchmen, né? O Sin City também, eles foram super bem profundo, né, no roteiro. O roteiro é muito, sim, porque muito foda. Eles espelham, inclusive, quadro a quadro. Principalmente o Sin City veio primeiro, né, do Robert Rodrigues. Parece quase um storyboard, né? Assim, sim, passo a passo, o Sin City é muito ele é extremamente quadrinho transformado em filme, né? Eu achei genial os dois, mas o Watchmen veio depois e o Robert Rodrigues já tinha provado que dava pra fazer fiel. Então eu acho que o Watchmen não tem... Entendi, eu vi no cinema, gostei, mas ele não tem o mesmo impacto que o Sin City teve. E os outros quadrinhos, assim, que você já viu, essas adaptações? Eu não gosto de nenhuma dessas super-heróis. Você prefere as originais? Porque, assim, sempre são longos, são personagens que tiveram longos arcos, né? São mitos, né? São histórias que vêm aí de décadas. Como você vai resumir isso num filme? Você tem que ser muito talentoso para recriar aquilo e pôr em 2 horas. E eu acho que, de forma geral, você pega o Zack Snyder, ele fez muito bem o Watchmen, sendo fiel. Mas, se eu não me engano, os filmes, o Homem de Aço é dele, né? O Batman vs Super-Homem é dele. Eu acho bem ruim. Eu não assisti, assim, só que ainda tá acima da média. Eu não consegui entender a história, porque eu não li os quadrinhos. E aí alguém comentou do Batman vs Superman e eu fiquei, por que eles estão lutando? Eles não são amigos, sei lá. E eu fiquei super... Alguém pode me explicar? Vocês acompanharam? Sim, assim, por favor? Então, é uma história em quadrinhos clássicos. Preciso ver como é que eu domino nada, né, de história em quadrinhos. Obrigada, vamos lá. Porque tem o Cascão, né? Cebolinha. Vai, me explica. Pra mim, me conta a história do Batman e do Super-Homem. Pra mim, o auge dos quadrinhos foi nos anos 80. Foi quando surgiu... O formato de graphic novel já tinha surgido nos anos 70 com o Will Eisner, que é um gênio, eu amo o cara. Mas ele é de uma geração bem anterior, ele criou o Spirit, que é um personagem clássico dos anos 40, eu adoro também. E até o nome do grande troféu dos quadrinhos é o Will Eisner, até como um quadrinista brasileiro, Marcelo de Salete, não li ele ainda, ganhou o prêmio Eisner agora. Gosto muito do Marcelo de Salete, quero pontuar aqui que ele fez o Angola Djanga e é um puta livro, vale, leiam, conheçam. Eu não li ele ainda. E esse formato de graphic novel, né, que são histórias mais sofisticadas, editadas em álbum, isso aí estourou nos anos 80 e deu... possibilitou que vários
quadrinistas fizessem trabalhos mais sofisticados, principalmente assim no mainstream, né? Nessas grandes editoras, porque isso já vinha, na verdade, desde os anos 70, essas revistas Metal Hurlant na França, a Heavy Metal nos Estados Unidos já possibilitavam isso, né? Histórias mais maduras. Mas, inclusive, vários meus grandes ídolos da HQ, o Moebius, o Manara, eles são dessa época, né? Eles são dessa geração e publicavam nessas revistas que eu mencionei. Que é um tipo de quadrinho que eu gosto muito mais. Mas nos anos 80, esse formato permitiu que o Frank Miller, o Alan Moore, o Neil Gaiman, que é outro gênio, ele é bom explorassem mesmo esse formato e fizessem histórias mais maduras, principalmente usando super-heróis. E uma das histórias clássicas dessa época, que eu acho assim fantástica, é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que ele desenhou e fez o roteiro também. Tem uma segunda versão, o Cavaleiro das Trevas 2, com a esposa dele já colorindo, a Lynn Varley, que é fraquíssimo, assim, eu não gostei muito não. Se não me engano, já é dos anos 90. Mas o Cavaleiro das Trevas é absurdamente bom. E ele mostra já os personagens mais velhos, ele aproveita as histórias antigas e fala o Batman já aposentado, Bruce Wayne aposentado, mais velho, e o Super-Homem não envelhece, sempre forte, né? E aí o Batman resolve, o Bruce Wayne, dado uma explosão de violência, resolve voltar ativa. Só que isso provoca mais violência ainda e isso leva a um conflito dele com o Super-Homem. Isso é a mitologia, né, que ele criou ali nos anos 80 que levou a esse filme mais recente. Que é assim, se comparar com a obra original, é fraquíssimo. E você tem o filme do Batman Cavaleiro das Trevas, que usa o mesmo nome da HQ, que também é razoável, até um pouquinho melhor desse Batman Super-Homem, que também é, digamos assim, razoável, mas enfim, não faz... Ele nem é baseado na HQ, mas não faz jus à HQ, não devia nunca ter usado esse nome. Entendi. Alguém sabe por que a HQ em Portugal chama banda desenhada? Eu não sei, mas não eu sei sempre também, soube E aí, eu fiquei tentando entender isso e, tipo, eu vi as pessoas falando de banda desenhada, eu falei, mano, por que isso? Por que banda desenhada? Você sabe que eu li o livro O Oceano do Fim do Mundo, do Fim do Caminho, O Oceano do Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que é aí que eu fui atrás do Sandman e tal, que eu comecei a interessar, porque eu gostei do livro. Aí eu vi, autor do Sandman, eu nunca tinha lido. E gostei pra caramba. E ele também mesclou aí do HQ, ele escreveu também literatura e tal. Sim. É uma surpresa boa. Desculpa interromper, pode continuar, depois eu faço meu comentário. O Neil Gaiman, eu conheci pela uma graphic novel, até tava citando isso, foi a Orquídea Negra. Depois eu li os Sandmans e... Essa questão, até aproveitar para falar isso, eu nunca vi história em quadrinhos como algo inferior à literatura. Eu achava, inclusive, que era literatura. Hoje em dia eu não acho. Eu acho que é uma arte à parte. Não é literatura para você hoje? Eu não acho que seja literatura. Eu acho que é uma arte tão importante quanto a literatura ou qualquer outra. Tá? E o fato de não ser literatura não é menor que a literatura, é outro tipo de arte. Sim, mas antigamente eu considerava literatura. Eu acho que é uma puta arte. Eu entendi como literatura sempre. Eu também. Eu sempre entendi, mas depois eu comecei a perceber, não. Principalmente por causa do roteiro, assim. Diferente. Eu falo, tá escrito, não sei. Mas o cinema também tem roteiro, né? Então são artes não só diferentes, né? São estanques, né? O cinema é uma coisa, os quadrinhos são outras, a literatura é outra, o teatro é outra, mas nenhuma é mais importante que a outra. Mas elas se fundem, né? Por exemplo, eu tava lembrando aqui dos irmãos do Gabriel Ba e do Fábio Moon, que eles fizeram uma releitura dos Dois Irmãos do Milton Ratum, né? Em história em quadrinho. Então acho que chega um momento, assim como o cinema se funde com a literatura, eu acho que eles se fundem também. Eu nunca gostei muito dessas adaptações de clássicos, ou também são livros mais recentes, para os quadrinhos, porque sempre me deu aquela impressão, tipo, os quadrinhos são uma arte inferior, vamos adaptar. Não, eu acho muito legal, cara, pelo contrário. Eu comprei alguns e eu falo. São complementares. Se eu falar assim, os livros que hoje eu mostro para as pessoas que vão lá em casa, né? Grandes Sertões Veredas, o Dom Casmurro, cara, ficou muito bom. Tipo, ficou uma joia, assim. Essa que o Dom Casmurro que lançaram, o HQ dele, ficou demais. Esse dos Dois Irmãos, eles ficaram muito tempo, né, pesquisando e lendo e conversando com o Milton Ratum e refazendo aquele trajeto para poder fazer HQ. Então eu acho que ficou bem fiel ao que é de fato o livro. Agora outras aí eu já não sei. O que eu queria mesmo que acontece, tenho visto assim, mas acho que talvez seja adaptações mais dos filmes. Mas eu queria mesmo que a literatura adaptasse os quadrinhos. Isso que eu nunca vi.
Acho que eu acharia bacana. Tipo, pegar um quadrinho virar, sei lá, a Turma da Mônica virar um livrão, assim. Mas uma obra mais autoral virar um livrão, que é o que tem acontecido, né? No caminho inverso há muitos anos. Eu tenho 2 livros que eu li só em versão em quadrinhos, mas você não acha inclusive. que perde se isso acontecer? Tipo, porque ali você já tem um recurso visual e tudo mais. E tem gente que acha que perde quando a literatura vai pros quadrinhos. Acho que não. A gente tá falando de tantos quadrinhos aqui, não falamos do Tio Patinhas, do Zé Carioca, que foi tão forte, né? Criança, eu lia muito. Era muito famoso, né? Eu gostava quando eu era criança, mas eu sempre preferia a Turma da Mônica. Eu também. Eu preferia a Turma da Mônica e eu lembro que teve uma época que a banca que eu assinava vinha de brinde um gibi do Tio Patinhas. Aí eu lia só quando eu lia todos de tabela, né? Lia de tabela, Tio Patinhas. Me incomodava. Mas não era o que eu comprava, assim. Era o que eu sempre li emprestado ou que alguém dava. Vai ter um filme agora, um live action da Turma da Mônica, que eu acho que o Rodrigo Santoro vai fazer o Louco. Vocês viram isso? Ah, ele tava falando aqui, foi feito aqui em Poços de Caldas, mas eu acho que é outro, eu acho que é outro filme esse. Eu acho que teve o de Poços, que foi filmado aqui. E vai ter outro. Eu acho que sim, porque tá muito diferente até. Foi agora na Venom. Inclusive eu tô curiosa pra ver esse filme, não só porque foi filmado em Poços de Caldas, mas por ser um filme live action da Turma da Mônica, que é uma coisa inédita também, né? Só pra não perder, eu tava falando de 2 livros que eu só li em adaptações em quadrinho. Um foi Em Busca do Tempo Perdido, né? Eu não lembro quem é o nome da pessoa que adaptou. E eu li o Amante Lady Chatterley, ou Chatterley, eu não sei Chatterley, não sabia como pronunciava. Eu li porque era do Hunt Emerson, que é um quadrinista inglês que saía as HQs dele na Animal. Essa revista começou ali no começo, então eu comprei ali e falei, nossa, é muito bacana a adaptação dele. Mas enfim, não conheço o original. Estou mostrando o Rodrigo Santoro de louco aqui. É o filme eles. de Poços, é o de chama Poços. Laços. Então é. Ali, ó, é lá nas ruínas da Cascata das Antas, corrigindo. da foto. Que legal. O Tadeu tá viajando Estou aqui. dando a informação errada. Então não é outro filme. Tá nas ruínas da Cascata das Antas. Você sabe que eu tava indo viajar. Fazendo louco. Do Lost pra Poços de Caldas. Eu tava indo viajar pra Campinas, quando tava tendo as filmagens, e o centro tava tudo fechado, assim. Aí o guardiã falou, tá fechado porque tá tendo gravação do filme da Turma da Mônica. Aí eu parei o carro um pouco antes, fui tomar um café. Aí o menino que faz o Cebolinha estava perto de mim. Eu fiquei super emocionado. Você não tirou foto pra, sei lá, guardar depois? Eu não tirei comigo, mas eu tirei uma foto dele. Quando aconteceram as filmagens, mas gostaria legal, de eu ter tô bem curioso também. Então, corrigindo, é o mesmo filme então do Rodrigo Santoro aí. Que vai fazer. Pode falar, né? Só pra falar de adaptações de livros pra quadrinhos, tem um que eu adoro o livro, A Metamorfose do Kafka. Tem uma adaptação, eu esqueci o nome do autor agora. A gente fala toda vez desse livro. Mas tem a adaptação do quadrinista que fazia o Spy vs Spy na Mad. É genial. E eu conheço bem o livro e a adaptação ficou ótima. Essa aí, irretocável. E tem também uma... Não. Você acha que às vezes esse preconceito, o quadrinho ser visto como menor, deve-se a quê? Ao fato dele ser mais uma coisa tida como um momento de lazer, por ser colorido, alguns deles, por ser desenho? Acho que as pessoas associam a infância só a personagens que viam na infância, e os livros infantis, eles têm... também desenhos, e eu acho que as pessoas ficam associando isso. E não que seja uma literatura menor, né? Literatura infanto-juvenil, infantil, é uma coisa que eu adoro. Sim. Inclusive o Ziraldo, né? Que é um dos livros que eu mais gostei na infância, do Menino Maluquinho. O Ziraldo fazia parte do Paquim. Então eu acho que as pessoas se associam a isso e ainda tem esse preconceito. Tem muito academicismo por aí. É o Fernando Gonzalez? O Fernando Gonzalez faz o Nickel. Ah, tá. Eu tava procurando aqui. Que eu também adoro. Mas... Com relação também, para não me perder, eu estava falando de autores que partiram da história em quadrinhos para literatura. Tem 2 que eu adoro, né? Mas que marcaram muito minha adolescência, que eu li muito, que é o Neil Gaiman, e o outro é o Lourenço Mutarelli, que é o Transubstanciação, Eu Te Amo Lucimar, Cosme e Damião. São 3 das minhas histórias de quadrinhos favoritas. Aí tem outros, né? Outras. Mas
assim, a obra dele, eu sei que, como ficcionista, né, quando ele partiu para literatura, eu sei que as pessoas valorizam muito, que a crítica paga o pau, mas eu não li até hoje. Eu preciso ler, porque eu conheço o trabalho dele só como quadrinista. Ele é bom. E me marcou muito a adolescência. Apesar dele brigar ultimamente em feiras literárias, Ou o contrário, foi o contrário, não foi? Não, o Motarelli deu um soco no Milizola, né? Eu já tô até confusa com essa história. Mas a gente sempre comenta ela aqui, só pra não perder o costume de jogar mais lenha na fogueira. Só falar que a gente não tá falando dela de novo, né? Acho que foi o primeiro episódio do podcast que a gente falou dele. A gente comentou. Quando a gente falou das tretas dos booktubers. É verdade. Eu vi o primeiro episódio, mas agora, pois é, eu tô lendo menos quadrinhos, porque tem até algo que você menciona naquele episódio, que agora que eu tô numa fase de ler os clássicos que eu não li. Super. Então eu tô muito mais dedicado à literatura. E olha aí, é uma boa fazer isso. Eu tô assim, tentando aceitar a ideia de que eu nunca vou conseguir ler tudo que eu gostaria, porque vai me faltar vida pra isso, então a gente tem que selecionar, mas é triste. E tem alguns livros que foram na fila, né? Acontece com vocês. Tem, super. Você tem uma lista, eu vou ler 5 livros aqui na sequência, aí chega um novo, cai na sua mão, você vai lá e lê. Eu não consigo obedecer a ordem pra nada, quanto mais pra lista de livros que sou eu que faço, então eu tava seguindo, mas a minha namorada começou a emprestar livros, aí eu comecei, os delas começaram a furar, assim, e eu preciso parar de ouvir. Você quer comentar com ela alguma coisa que você tá lendo e tal? Eu preciso parar de ouvir podcast, porque daí eu ouço e aí eu falo, eu quero ler tal livro, aí eu vou e compro, e aí vai passando a fila, e é uma tragédia, uma tragédia. E eu tô lendo alguns livros meus, né, porque o problema... No ano passado eu li os livros emprestados e fui devolvendo. Esse ano já fez uma fila, uma pilha de emprestados. Então, eu tô com 2 livros só lá em casa, Sim. de contos africanos. E eu tenho que dar um jeito nos meus, porque a pilha dos meus só cresce, mas também tá a pilha dos emprestados lá, que eu deixei de parar de aumentar, mas ela tá enorme ainda. Ô, Daniel, a gente tem um bloco aqui no podcast que chama Vida Pior a Arte, que a gente traz algumas matérias engraçadas, bizarras ou curiosas do mundo da literatura. E o Rafael Miranda, do Fatos Desconhecidos, separou 10 livros muito bizarros, assim, que ele não entendeu, e eu concordo com ele, por que alguém ia comprar esses livros, né, pelos títulos e pelos temas. E eu vou falar um deles aqui pra gente chegar na nossa parte final do podcast. O primeiro livro que ele separou aqui chama Como Evitar Navios Enormes. Ele fala Mas é curioso, foi um romance. A grande dúvida é saber em que cenário esse livro será útil, porque a maioria das pessoas não pensaria em ler um livro se estivesse numa situação dessa. E realmente o livro fala de evitar, de fato. De fato sobre se isso. Estiver no mar, porque então. Se fosse qualquer outra coisa, eu achei criativo o nome. O segundo livro que ele seleciona é O Quão Verde Eram os Nazistas. Quando a maioria das pessoas pensa sobre nazistas, elas normalmente não se perguntam quanto eles eram ambientalmente amigáveis. Eu achei muito curioso. Gostei, eu compraria também. Acho que sou uma pessoa diferente dessa Terceiro lista. livro. Ensine a sua esposa a se tornar uma viúva. É o título do livro. Esse é um dos livros, muitos exemplos dessa lista, de um livro que você nunca pensou que iria precisar, de fato, mas é um livro curioso também. O quarto mas livro... podia ser por que não pode ensinar pra ser viúvo? Verdade. Temos que ler pra saber. O quarto Já quer maltratar uma mulher até nisso, tá nisso, tá no título. O quarto livro é engraçado. Como defecar em um encontro amoroso. Achei útil. Eu também. Achei útil. Achei que todo mundo tem essa dúvida. Gostei, vou comprar, vou procurar. Depois eu comento aqui. Talvez seja o único livro de autoajuda. Eu tiraria o defecar. Eu já ia colocar como cagar no primeiro encontro. Mas é o único livro de autoajuda. Mas aí o cagar pode ter um sentido pejorativo. Como cagar? Merda, sei lá. Não, mas agora tipo a arte de ligar, foda-se. Agora tudo isso. Vamos cagar no título. Super ok. Ele até comenta que ele acha também que é o mais Afinal útil. Afinal de contas, todo mundo caga, né? Ele acha que é o mais útil de toda a lista, né? Eu também acho. Concordamos aqui com ele. O único autoajuda que deve servir pra alguma coisa. O quinto livro que ele separa é Como Namorar. Eu fico pensando, ele fazendo essa lista, foi interessante. Como namorar com menos de $1. Né? Achei fundamental. O autor coloca 301 maneiras de namorar. No Brasil dá pra fazer mais coisa, né? Se for $1. Com $1 dá pra comprar uma moto. Né? Dá pra, tipo, já tá nesse nível, então... É útil também. Achei útil. Sexto livro. Guia de carrinhos de compras do leste da América do Norte.
Aí eu não faço ideia. É um livro bem específico. Geograficamente eu fiquei perdida. Quê, né? Então, se não ficou claro como identificar Mas talvez seja como comprar num ambiente diferenciado. O que ter, o que levar pra casa. Verdade. Talvez seja útil também. 7º livro. Como ensinar física para o seu cão. Importante também pro cachorro. Importante. Interessante, eu vou comprar esses livros, eu acho. Eu sou jornalista, eu enxergo pauta em tudo. O cachorro vai saber mais de física que o Olavo de Carvalho, por exemplo. Provável. Não, mas ele vai saber demais de tudo do que o Olavo de Carvalho. Sim. É verdade. Olha, esse aqui talvez seja mais útil de que como defecar enquanto amoroso, hein? Como desaparecer completamente e nunca ser encontrado. Subiu pro primeiro da lista, que tem dia que a gente precisa disso. E o último livro da lista, 101 usos para um gato morto. Pode virar adubo. É muito bom. Muito bom. Ele pode ser só adubo, talvez. Olha, né? fica aqui nosso registro da lista do Rafael Miranda, do site Fatos Conhecidos. Que eu achei curiosíssimo. Eu falei, eu preciso ler isso. Gostei. E assim, na verdade, curiosos, né? eu acho que eu compraria quase todos os livros. Daí, menos o de deixar a esposa viúva, porque não fez sentido pra mim. É uma boa fonte de nomes de livro, né? Porque os livros são pelo menos curiosos. Sabe o que eu tenho vontade de dar título pra livro? Pegando a lista de nomes de operação da Polícia Federal. É verdade. Porque eles são muito bons, criativos. Né? Nossa. Manjo pra caramba. Acho que no concurso público tem a prova lá, que você tem que colocar o nome da Deve ter. E aí, quanto mais criativo for o nome, mais repercussão Sem vai ter. dúvida. Melhor você pontua, sei lá, né? Dani, a gente tá chegando ao fim. Quero agradecer muito aí o papo. Foi muito legal. Você pode voltar mais vezes para falar de outras coisas. Porque eu com o Daniel, a gente sempre conversa muito. A gente vai te convidar mais vezes para estar aqui na nossa bancada. A gente fica conversando de literatura há muito tempo e é muito legal. E é bom ter pessoas próximas, troca sobre isso. Posso dar uma última dica? Claro, você deve dar a sua Manda aqui. É que assim, é um jeito muito acessível de ter acesso a quadrinhos, que são tirinhas de jornais, né? E eu recomendo muito, muita gente mete o pau na Laerte hoje, falando que é uma figura do que quer mais aparecer, mas você lê os quadrinhos dela da Folha, são tão geniais quanto era em 1991, quando eu comecei a ler. Eu sou muito fã da Laerte. Nem todos os quadrinhos são politizados, né? Porque as pessoas falam, não, agora... Não, nem todos. Nossa, nesses tempos últimos aqui estão muito bons. As últimas HQs dela que eu li na Folha são assim, tão geniais quanto era no começo. E tá saindo, eu achei muito legal, que chama Padrões, do Luiz G, que é um cara que eu gostava muito na adolescência também. Eu não conheço. Eu lia na Circo, na Chiclete com Banana, adoro as HQs dele. Ele sumiu e agora tá chama Quadrões, é na segunda-feira. É um espaço de todas as tirinhas, só uma coisa que eu tenho visto muito é em rede social, né? Páginas e no Instagram, pessoas que produzem quadrinhos. Tem toda uma nova geração muito foda. E eu acho muito legal, porque tem uns que são muito politizados. No Facebook Adriano, também. A Chiquinha, que agora é a Fabiana Landona, eu acho que tem Ricardo Coimbra, todo esse pessoal. Tem uma galera muito boa fazendo isso, então também fica a dica pra procurar. E uma última dica que eu queria deixar, eu vi uma reportagem sobre um livro, uma história em quadrinhos, sobre os orixás, e aí eu acho que é muito legal, porque traz muito da cultura africana. Nossa, é verdade, você me mandou. Eu mandei esse link pra você, porque eu achei muito bonito, assim, o traço muito bem feito, e tem toda essa valorização. Quem procura essa temática negra, enfim, afro-religiosa, tá a dica pra conhecer. Beleza, gente. Obrigado, então, a todo mundo. Daniel, pra te achar, quem que quiser falar com você? No meu Instagram, Twitter. No meu Twitter, Daniel Souza Luz, né? A eu publico crônicas todo dia. São as pequenas crônicas que eu faço, que são inspiradas em tirinhas, histórias em quadrinhos. Minha inspiração foi essa, porque eu falava, nossa, como é que os caras conseguem produzir todos os dias? Aí eu falei, não, vou começar a escrever todo dia. É isso aí. Muito bom. Sugestões, mandem para podcastrabiscos@gmail.com.br. Beleza, obrigado. E o Instagram, Daniel S. Luz 74. Eu não te sigo, vou te seguir. Tem que seguir lá. Obrigado, Daniel. Obrigada, gente. Beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até.